Olá, querido líder! Seja bem-vindo ao nosso módulo A Vida Espiritual do meu Ministério de Dança. Nesse episódio, você aprenderá estratégias para desenvolver e fortalecer a vida espiritual do seu ministério. Por que a vida espiritual é tão importante? Porque ela é a base de tudo. E você, como líder, deve entender a importância que esse princípio tem para o seu ministério. Sabe quando a gente tem um desejo, queima no nosso coração a vontade de que a nossa ministração venha alcançar vidas, promovendo salvação, promovendo cura, promovendo transformação e restauração? Esse desejo ele vai ser alimentado com base na nossa busca incansável pela presença de Deus. Outro problema, muitas vezes, que acontece dentro do ministério e é falta de busca pela presença de Deus, é quando acontecem confusões, intrigas, essas turbulências, e o ministério acaba passando por essas turbulências e não sai. Isso é um sinal de que o seu ministério precisa buscar profundamente ainda mais o Senhor. E olha, a vida espiritual, ela traz 3 pilares para as nossas vidas. O primeiro é a oração, o segundo é o estudo da palavra e o terceiro é a consagração. Então vamos lá, primeiramente começando com a oração. Muitas vezes no ensaio, a gente tem o hábito de só ensaiar, aquecer, alongar, se preparar para eventos. Mas no ensaio, nós precisamos dedicar um momento ou mais de um momento para a oração. Você, como líder, deve indicar pessoas para estarem orando também, não somente você. Se essa pessoa se sentir envergonhada, se não se sentir à vontade para estar orando, você, como líder, vai ensinar essa pessoa a orar no secreto e vai estar ensinando a ela a orar em voz alta. Um ministro de dança não deve ter vergonha de orar, porque se ele estiver dançando, ele tem essa facilidade de estar à vontade, da mesma forma em oração. Ele também precisa estar à vontade para orar, para falar com o Senhor abertamente. Além disso, você, como líder, deve entender que o seu liderado ele também precisa ter uma vida constante de oração. Não somente no ensaio, mas também no seu momento a sós com Deus. A oração ela é a base. A oração é um momento de intimidade, a oração é um momento de conversa. Então, fortalecer a oração no seu ministério como hábito, como princípio, vai fortalecer ainda mais a intimidade com Deus. Outro pilar importante, que é o segundo, é o estudo da palavra. Como eu disse, muitos ministérios acabam no ensaio somente ensaiando coreografias ou somente aquecendo, alongando, priorizando a dança. Mas o estudo da palavra ele também precisa ser prioridade dentro do ministério de dança. Por quê? Vamos pensar. Como você vai dançar aquilo que você não conhece? Ao ter essa prática de leitura da palavra, o seu ministério vai estar fortalecido e com o entendimento do que a palavra diz. Isso vai fornecer diversas estratégias para que você possa desenvolver uma dança, uma ministração, até mesmo um espontâneo, muito mais firmado na palavra de Deus. Então, você como líder vai trazer atitudes, vai trazer costumes e hábitos para dentro do seu ministério que envolva a leitura da palavra. Na terceira aula, que é o terceiro episódio, nós estaremos falando sobre como fazer um plano bíblico para o seu ministério de dança. Mas voltando sobre a leitura da palavra, você pode também trazer momentos no ensaio de estudo. Como? Você vai trazer uma reflexão da palavra de Deus. Ou até mesmo quando você estiver preparando alguma coreografia, alguma ministração, você vai trazer aquele estudo embasado na palavra e vai explicar para o grupo. Olha, pessoal, essa coreografia tem base em tal versículo, em tal história bíblica. É por isso que nós estamos dançando. Quando você traz esse panorama bíblico, o ministério vai entender de forma clara aquilo que ele vai estar profetizando através da dança, né? Realizando através da dança. E outro pilar extremamente importante é a consagração. Eu sei que todos nós devemos ter uma vida consagrada a Deus. Mas que tal, em alguns momentos do ano, ou alguns momentos dentro do ministério, desenvolver alguns períodos de consagração? Como seria isso? Fazer em alguns dias específicos jejum, fazer em alguns dias específicos atos de consagração ao Senhor, de retirar algo do nosso dia a dia, ou algo daquilo que a gente gosta, né? Como ministério, fazer isso em grupo. Votos diante de Deus. Por quê? Porque esse hábito de renúncia
vai trazer muito em nosso coração a intenção de se humilhar diante do Senhor, né? Então nós como ministros devemos estar diante dele de forma consagrada, vivendo de uma vida consagrada diante de Deus. E não esqueça, esses são os 3 pilares para fortalecer a vida espiritual do seu ministério de dança: a oração, o estudo da palavra e a consagração.